Imagine caminhar por uma rua movimentada de Jerusalém há 2000 anos. O sol do entardecer banha as pedras antigas em tons de ouro. Mercadores gritam seus preços, sacerdotes passam apressados com seus mantos brancos e o cheiro de pão recém-assado se mistura ao aroma de especiarias vindas do Oriente. Entre a multidão, um rabi galileu atrai olhares e sussurros. Alguns o seguem com devoção, outros o observam com desconfiança. Ele para, respira fundo e começa a contar uma história. Não é apenas uma lição comum, é uma parábola que vai atravessar séculos, sacudir consciências e levantar a pergunta mais inquietante de todas: o que realmente acontece quando a vida termina? Jesus fala de dois homens que, à primeira vista, não poderiam ser mais diferentes. Um deles é descrito como riquíssimo, vestido de púrpura e linho finíssimo, banqueteando-se esplendidamente todos os dias. A púrpura era o tecido mais caro da época, reservado a reis e altos sacerdotes. O linho fino, importado do Egito, simbolizava luxo e status. Podemos quase sentir o peso dos anéis em seus dedos e ver o brilho das lamparinas iluminando as mesas repletas de carne assada, tâmaras doces e vinho do melhor. Para os ouvintes daquele tempo, esse homem representava o ideal de sucesso. Em uma cultura que frequentemente associava riqueza à bênção divina, quem possuía tanto certamente parecia estar em paz com Deus. Do lado de fora de sua mansão, porém, jaz um outro personagem, Lázaro. O contraste é brutal. Seu nome, ironicamente, significa Deus é meu auxílio, mas tudo em sua aparência grita abandono. Coberto de feridas, ele é tão pobre que deseja apenas as migalhas que caem da mesa do rico. Cães de rua, considerados impuros, aproximam-se para lamber suas chagas. Naquela sociedade, ser pobre e doente era visto quase como sinal de maldição. A multidão que escuta Jesus provavelmente sente um misto de pena e desprezo. Quem sabe que pecados terríveis esse homem cometeu para acabar assim? Em poucos versos, Jesus pinta um quadro que prende o público. Cada detalhe é calculado para provocar. O rico é anônimo, sem nome, enquanto o mendigo é chamado pelo nome Lázaro. Essa simples inversão já sugere que, para Deus, os critérios de importância não seguem os da sociedade. Enquanto os ouvintes imaginam o luxo do banquete e a miséria do mendigo, Jesus muda abruptamente o cenário. Ambos morrem. A vida que parecia tão sólida, as riquezas, as roupas, os banquetes, termina como um sopro. E é aqui que a história se torna verdadeiramente perturbadora. O destino dos dois se inverte de forma dramática. O mendigo, antes ignorado, é levado pelos anjos ao seio de Abraão, expressão que indica consolo, honra e proximidade com o patriarca da fé. O rico, por outro lado, encontra-se em tormento. Ele, que nunca deu atenção a Lázaro, agora implora por uma gota d'água. O público da época, acostumado a ver riqueza como bênção e pobreza como maldição, fica em choque. A parábola rasga o véu das aparências e questiona tudo. O que realmente importa? O que permanece quando a última refeição é servida? Quando a última túnica é vestida? Essa história não é apenas um relato moralizante do passado. Ela fala de escolhas que atravessam gerações. No mundo de hoje, ainda fascinados por poder e sucesso, continuamos a medir valor por aquilo que brilha. Perguntas incômodas surgem. Em quem eu penso quando vejo alguém necessitado? Meu coração se fecha ou se move à compaixão? E, mais profundo ainda, no que eu confio para garantir minha segurança em posses que podem desaparecer ou em algo eterno? A parábola do rico e Lázaro não é uma ameaça fria, mas um convite urgente. Jesus não descreve o além apenas para saciar curiosidade, mas para revelar que a eternidade é moldada por decisões presentes. Ele não condena a riqueza em si,
O foco está na indiferença, na falta de misericórdia, na cegueira diante da dor alheia. O rico não é julgado por ser rico, mas por viver como se só ele importasse. Lázaro não é exaltado por ser pobre, mas por confiar em Deus apesar de tudo. Ao ouvir essa história, cada pessoa precisa se ver no espelho da narrativa. Talvez você se identifique com o conforto do rico, cercado de oportunidades e distrações. Talvez sinta a dor de Lázaro, ignorado e ferido. Em qualquer caso, a mensagem é clara. O que realmente conta não é o que possuímos, e sim o que cultivamos no coração. Então, antes mesmo de mergulharmos nos detalhes históricos, culturais e espirituais, a parábola já nos desafia. Onde está a nossa confiança? O que estamos construindo que realmente atravessa a fronteira da morte? Essa pergunta ecoa como o som das palavras de Jesus naquela tarde em Jerusalém. Ela nos convida a uma jornada que vai além de riquezas, além de aparências, além do breve instante que chamamos de vida. Prepare-se para percorrer essa história passo a passo, das ruas poeirentas da cidade antiga às realidades invisíveis do além, e descobrir que a parábola do rico e Lázaro não é apenas um relato distante, mas um espelho que reflete nossas próprias escolhas hoje. Para compreender a força da parábola do rico e Lázaro, precisamos viajar mentalmente para o mundo em que Jesus a contou. Não é apenas uma história espiritual, é também uma crítica precisa à sociedade judaica do primeiro século. Cada detalhe, roupas, alimentos, conceitos de vida após a morte, tem um peso que os ouvintes originais percebiam de imediato. Quando entendemos esse pano de fundo, a narrativa se torna ainda mais vívida e provocadora. A Palestina, sob domínio romano, Jesus viveu em uma Judéia ocupada pelo Império Romano. A presença de soldados, coletores de impostos e autoridades imperiais era constante. Roma exigia tributos pesados e concedia poder a uma elite local que colaborava com o império. Essa estrutura criou uma sociedade profundamente desigual. De um lado, uma minoria de famílias ricas, muitas ligadas ao templo e à aristocracia sacerdotal. Do outro, camponeses, artesãos e mendigos que lutavam para sobreviver. A maioria dos ouvintes de Jesus pertencia a esse segundo grupo. Ao mencionar um homem que se vestia de púrpura e linho finíssimo e se banqueteava todos os dias, Jesus traz à mente exatamente essa elite privilegiada que ostentava riqueza diante de um povo empobrecido. Riqueza como sinal de bênção. Na mentalidade judaica da época, prosperidade material costumava ser vista como sinal do favor de Deus. Textos do Antigo Testamento, como alguns salmos e provérbios, falam da bênção divina sobre os justos, o que podia ser interpretado de forma simplista. Quem é rico agrada a Deus, quem é pobre deve ter pecado. Assim, quando Jesus descreve um mendigo coberto de feridas, muitos ouvintes automaticamente supõem que ele é amaldiçoado ou, no mínimo, negligenciado por Deus. Ao inverter os destinos após a morte, Jesus desmantela essa crença popular e mostra que a realidade espiritual não segue a lógica humana. A presença marcante dos fariseus. O evangelista Lucas menciona que Jesus contou essa parábola em meio a fariseus amantes do dinheiro. Lucas 16:14. Os fariseus eram zelosos defensores da lei, orgulhosos de sua pureza ritual. Para eles, tocar ou se aproximar de alguém coberto de feridas, como Lázaro, significava impureza. Ouvir que tal homem seria recebido no seio de Abraão, o lugar de honra junto ao patriarca, soava como provocação. Era como se Jesus dissesse: o verdadeiro filho de Abraão não é quem ostenta riqueza ou pureza externa, mas quem confia em Deus e vive com misericórdia. Cães e migalhas, imagens de exclusão. Os detalhes da história reforçam a humilhação de Lázaro. Os cães de rua, animais considerados impuros e perigosos, lambem suas feridas.
Para o público judeu, essa cena não é apenas de miséria física, é uma metáfora de rejeição social e religiosa. O fato de Lázaro desejar as migalhas que caíam da mesa também remete ao costume dos ricos usarem pedaços de pão para limpar as mãos engorduradas, jogando-os fora depois. Lázaro não sonha com um banquete apenas com o lixo. Jesus pinta a distância máxima entre os dois mundos. Abundância insultante de um lado, necessidade extrema do outro. Concepções de vida após a morte. Outro ponto essencial é a visão judaica do pós-morte. No Antigo Testamento, o conceito de Sheol, o lugar dos mortos, é nebuloso, mais próximo de um estado de sombra do que de um céu ou inferno definidos. Mas nos séculos que antecederam Jesus, influências persas e gregas fizeram crescer a ideia de recompensas e punições após a morte. O seio de Abraão simbolizava um lugar de descanso para os justos, enquanto o Hades, ou inferno, representava tormento para os ímpios. Quando Jesus descreve Lázaro sendo levado pelos anjos e o rico em sofrimento, ele se conecta a essas expectativas populares, mas as usa para uma mensagem moral e espiritual. Não é a posição social que determina o destino eterno, e sim a relação com Deus e o próximo. Um choque para os ouvintes. Podemos imaginar o impacto em quem escutava. Camponeses pobres talvez sentissem um misto de esperança e vingança. Finalmente alguém dizia que Deus não se impressiona com ouro e banquetes. Já os ricos e religiosos devotos provavelmente se sentiram atacados. Essa tensão é típica das parábolas de Jesus. Elas consolam quem sofre e desafiam quem se acha seguro. O próprio anonimato do rico é significativo. Em uma cultura em que o nome era símbolo de identidade e honra, Jesus dá nome ao mendigo e deixa o rico sem identidade, como se dissesse: aos olhos de Deus, o que conta não é o título, mas a fé e a compaixão. Relevância atual. Esse contexto não é apenas uma curiosidade histórica. Ele expõe uma verdade que continua atual. Vivemos em sociedades onde status e consumo ainda ditam quem parece abençoado. A parábola nos convida a questionar esses critérios. Se estivéssemos na multidão que ouviu Jesus, com que personagem nos identificaríamos? Talvez alguns de nós se sintam mais próximos do rico, acostumados ao conforto. Outros, da dor de Lázaro, invisíveis aos olhos da cidade. Em ambos os casos, a mensagem é que Deus vê de modo diferente. Com esse pano de fundo em mente, a opressão romana, a crença na riqueza como sinal divino, o preconceito contra pobres e doentes e a crescente expectativa de um juízo após a morte, estamos prontos para mergulhar nos personagens da parábola. O próximo passo é olhar de perto para o homem rico, sua vida de excessos, sua cegueira espiritual e as lições que sua história traz para nós hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo, com ideias para trazermos mais histórias como essa. Curta, compartilhe e comente. Isso nos ajuda a continuar revelando mistérios ocultos. Agora, vamos voltar para a nossa história. Quando Jesus descreve o personagem rico, cada detalhe é escolhido para transmitir não apenas prosperidade, mas também um modo de vida centrado em si mesmo. Ele não é simplesmente um homem de posses, é alguém que transformou a abundância em muro e não em ponte. Entender sua figura é essencial para perceber o alerta da parábola, um aviso que atravessa séculos e chega até nós. O retrato do luxo. O texto bíblico o apresenta vestido de púrpura e linho finíssimo e que vivia todos os dias regalando-se esplendidamente. A púrpura era extraída de um molusco raro do Mediterrâneo. Produzir um único manto exigia milhares desses animais, tornando o tecido um símbolo de riqueza quase incomparável. Já o linho finíssimo, provavelmente importado do Egito,
era caríssimo. Somados, esses elementos revelam não apenas riqueza, mas ostentação. O rico escolhe diariamente roupas que proclamam seu status, como quem diz, vejam quem sou. O banquete diário reforça a imagem. Naquele tempo, festas assim eram reservadas para ocasiões especiais. Comer carne, beber vinho de qualidade, ter músicos e servos era privilégio de poucos. Fazer disso uma rotina indica excesso e insensibilidade. Ele não celebra apenas em datas festivas, vive em permanente festa. O pecado da indiferença. Curiosamente, Jesus não relata nenhum crime explícito cometido por esse homem. Ele não é acusado de roubo, assassinato ou idolatria. Seu pecado é a indiferença. À sua porta, Lázaro jaz faminto e ferido, mas o rico não se importa. O texto nem sugere que ele o enxergue. Talvez, em suas idas e vindas, passe ao lado do mendigo sem sequer inclinar o olhar. É o pecado do coração fechado, que se recusa a ver a dor do outro. Essa omissão é poderosa. Muitas vezes pensamos em pecado apenas como ações erradas, mas a parábola revela que o bem não feito também pesa diante de Deus. O rico não fez maldades ativas, simplesmente ignorou. E essa escolha de nada fazer se torna sua condenação. O contraste de nomes. Enquanto Lázaro é chamado pelo nome, o rico permanece anônimo. Em uma cultura em que o nome carregava honra e identidade, isso é chocante. Aos olhos humanos, o rico era famoso, respeitado, reconhecido. Mas diante de Deus, seu nome não é registrado. A ausência do nome é quase um julgamento. Sua riqueza, seus banquetes, suas roupas luxuosas não lhe deram significado eterno. A mudança repentina, a narrativa dá uma guinada brusca. Morreu o mendigo, morreu também o rico. Não há descrição de enterro para Lázaro, apenas o transporte pelos anjos. Para o rico, o texto sugere um sepultamento digno, provavelmente um funeral caro, com lamentos públicos e honras da elite. Mas a grande revelação vem depois. Enquanto o mendigo é consolado, o rico desperta em tormento. A morte nivela todos, e o que parecia sucesso se revela ilusão. O clamor tardio. No Hades, o rico finalmente vê Lázaro. A ironia é forte. Aquele que ignorava agora implora por uma gota de água. Mas mesmo em sofrimento, suas palavras revelam o mesmo padrão de superioridade. Ele pede que Abraão mande Lázaro trazer a água, como se o mendigo ainda fosse um servo. Não há arrependimento genuíno, apenas desejo de alívio. Essa atitude mostra que, mesmo diante da eternidade, o coração pode permanecer orgulhoso. Além disso, ele pede que Lázaro vá avisar seus irmãos, como se uma aparição sobrenatural pudesse convencê-los. Abraão responde que eles já têm Moisés e os profetas, as Escrituras. Aqui, Jesus ensina que a palavra de Deus é suficiente para levar ao arrependimento. Milagres não substituem a decisão pessoal de ouvir e obedecer. Uma lição para hoje. O rico simboliza mais do que um indivíduo. Representa uma mentalidade. É o modo de vida que valoriza o ter acima do ser, que mede sucesso pelo que brilha e não pelo que permanece. Em sociedades modernas, o perigo é semelhante. Podemos não vestir púrpura, mas podemos nos perder em marcas caras, conforto, busca de status, enquanto necessidades gritantes passam diante de nós. É fácil pensar, eu não sou assim, não sou milionário, mas a parábola não depende de números bancários. A questão é onde colocamos nosso coração. Podemos ser modestos e ainda viver fechados, sem compaixão. Podemos ter muito e usar para o bem, ou pouco e ser generosos. O problema do rico é que sua riqueza o isolou. Ele construiu muros de indiferença, o chamado a vigilância. Essa história desafia a perguntar: quem está à minha porta? Que necessidades eu tenho ignorado por conveniência, medo ou egoísmo?
Talvez seja um vizinho solitário, um amigo endividado, um familiar doente, uma causa social que evitamos por desconforto. O pecado de omissão é sutil porque não deixa rastros visíveis. Mas, segundo Jesus, é justamente essa falta de misericórdia que revela um coração distante de Deus. O rico em vida tinha tudo para agir diferente. Possuía recursos, oportunidades e tempo. Bastaria compartilhar o que lhe sobrava, perceber o homem à sua porta, estender a mão. No entanto, preferiu ignorar. A parábola ecoa como alerta. Não adie a compaixão. Não espere um sinal do céu para fazer o bem. O momento de amar é agora, enquanto a porta da vida está aberta. Assim, o personagem rico não é apenas uma figura distante de uma era antiga. Ele é um espelho que nos convida a examinar prioridades. Suas roupas de púrpura podem ser nossas carreiras, nossos prazeres, nossos confortos. Sua indiferença pode ser a nossa. E a pergunta de Jesus continua ecoando. O que estamos fazendo com o que temos? Essa é a chave para compreender por que a história não termina com a morte, mas revela as consequências eternas de nossas escolhas diárias. Se o rico da parábola representa o conforto e a indiferença, Lázaro personifica a vulnerabilidade e a confiança silenciosa em Deus. Conhecer sua história é essencial para perceber que o foco da mensagem de Jesus não é simplesmente condenar a riqueza ou glorificar a pobreza, mas revelar como a fé e a dependência de Deus transformam até a existência mais sofrida em algo de valor eterno. O significado do nome logo de início há um detalhe poderoso. Jesus o chama pelo nome, Lázaro, forma grega de Eliezer, que significa Deus é meu auxílio. Em nenhuma outra parábola, Jesus dá nome próprio a um personagem. Essa escolha não é casual. Para a audiência do primeiro século, nomes carregavam identidade e propósito. Ao nomear o mendigo, Jesus proclama que, embora esquecido pelos homens, Lázaro é conhecido por Deus. O rico, tão celebrado em vida, permanece anônimo diante da eternidade. O mendigo, ignorado na rua, é lembrado pelo Criador. Um retrato de dor. O cenário de Lázaro é de miséria extrema. Ele jazia à porta do rico, coberto de feridas, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. Podemos imaginar seu corpo enfraquecido, a pele marcada por chagas que os cães lamberam, um ato visto como impuro e humilhante. Na cultura judaica, tal condição era sinal de impureza e, para muitos, de maldição. Pessoas doentes e mendigos eram frequentemente excluídos das sinagogas e tratados como invisíveis. Lázaro não apenas sofre fisicamente, ele experimenta a rejeição social e religiosa mais profunda, pobreza que revela confiança. Nada no texto indica que Lázaro se queixa ou amaldiçoa Deus. Ele permanece dia após dia à porta, esperando talvez um gesto de compaixão. Sua presença silenciosa é um testemunho de perseverança. Para quem escutava Jesus, a figura de um homem tão destituído, ainda confiante em Deus, desafiava a ideia comum de que a pobreza era prova de pecado. Lázaro mostra que a fé não depende de circunstâncias. Mesmo quando a vida parece uma sucessão de derrotas, o coração pode permanecer seguro em Deus. O momento da grande virada. Chega o dia em que Lázaro morre. O texto é sucinto, quase poético. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não há menção de funeral, caixão ou lamento. Provavelmente em vida ele não teria recebido nenhuma cerimônia. Mas o que importa é a recepção celestial. O que o mundo ignorou, o céu celebrou. Essa imagem de anjos carregando o pobre é um contraponto impressionante ao rico, que provavelmente teve um enterro luxuoso, mas despertou em tormento. O seio de Abraão era uma expressão judaica que indicava proximidade, honra e descanso com o patriarca da fé.
Para os ouvintes, significava estar no lugar de maior acolhimento e bem-aventurança possível. Jesus está dizendo: este mendigo, desprezado na terra, é herdeiro da promessa feita a Abraão. Ele pertence à família da fé, justiça divina e consolo eterno. A inversão de destinos não é uma vingança, mas uma revelação de justiça divina. Lázaro não é recompensado apenas por ser pobre, e sim porque sua vida expressa confiança em Deus. A narrativa não relata méritos, boas obras grandiosas ou discursos de fé eloquentes. O simples fato de seu nome significar "Deus é meu auxílio" sugere uma postura interior. Ele esperava de Deus o que o mundo lhe negava. Sua esperança silenciosa se torna evidência de uma fé autêntica, aquela que persiste mesmo quando não há recompensas visíveis. Um espelho para os esquecidos. Para muitos que ouviram Jesus, camponeses endividados, viúvas sem apoio, doentes marginalizados, a figura de Lázaro era profundamente encorajadora. Ele mostra que Deus vê os invisíveis, conhece seus nomes e não se esquece de suas lágrimas. Essa mensagem ecoa hoje para todos que enfrentam abandono, doença ou pobreza. Em uma sociedade que ainda valoriza sucesso e aparência, a história de Lázaro lembra que o olhar de Deus ultrapassa as métricas humanas. Chamado à compaixão. Mas Lázaro não é apenas um conforto para os que sofrem. Ele é também um desafio para quem tem recursos. Sua presença à porta do rico é um convite diário à misericórdia, um lembrete de que a compaixão é sempre possível. Para nós, ele simboliza todos aqueles que hoje se encontram às nossas portas, físicas ou virtuais, pessoas em situação de rua, vizinhos em solidão, comunidades esquecidas. Sua figura pergunta: será que enxergamos? Ou passamos apressados como o rico da história? Fé que atravessa a morte. A vida de Lázaro ensina que a fé não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se sustenta mesmo quando não há garantias de melhora. Essa confiança profunda é o que o conduz, ao final, à presença de Abraão. Não se trata de glorificar o sofrimento em si, mas de mostrar que nenhuma dor é capaz de impedir a ação de Deus. O destino de Lázaro prova que a última palavra não pertence à miséria, mas à graça. Lição pessoal. Ao contemplar Lázaro, somos levados a examinar onde está a nossa esperança. Confiamos em Deus apenas quando tudo vai bem? Ou continuamos firmes quando a vida parece injusta? Sabemos esperar ou exigimos respostas imediatas? Lázaro nos ensina que a fé genuína não é barulho, mas permanência. Um coração que diz, mesmo em silêncio, Deus é meu auxílio. Assim, o mendigo da parábola não é apenas personagem secundário. Ele é o verdadeiro protagonista, aquele cujo nome ressoa através dos séculos para lembrar que o valor de uma vida não se mede em posses ou conquistas, mas na confiança no Deus que vê, ouve e recompensa no tempo certo. Depois de apresentar as trajetórias do rico e de Lázaro, Jesus conduz a narrativa para um ponto decisivo: a realidade da vida após a morte e a inevitabilidade do juízo divino. Esta parte da parábola não é apenas um aviso sombrio, mas um convite a refletir sobre escolhas, prioridades e sobre como o presente molda o destino eterno. A morte como niveladora. O texto bíblico relata a morte dos dois personagens de maneira quase simultânea. Morreu o mendigo, morreu também o rico. Essa proximidade literária é intencional. Em vida, eles estavam separados por um abismo social, um com festas diárias, outro coberto de feridas. Mas a morte elimina qualquer aparência de superioridade. Nem riqueza, nem status, nem fama conseguem adiar o fim. Para todos os ouvintes de Jesus, esse era um lembrete inescapável. A mortalidade é comum a todos, e o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos.
O destino revelado. Após a morte, as realidades espirituais se tornam visíveis. Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, símbolo de consolo e honra, enquanto o rico desperta em tormento no Hades. Jesus descreve o rico em chamas, não necessariamente para dar um mapa literal do inferno, mas para comunicar sofrimento real, consciência plena e ausência de esperança. O que importa é que existe uma separação definitiva, um abismo que ninguém pode atravessar. Esse grande abismo tem duplo significado. Ele é geográfico, no contexto da parábola, mas também moral e espiritual. Representa a distância criada pelas escolhas humanas. Durante a vida, o rico construiu seu próprio abismo, erguendo muros de egoísmo e indiferença. Na eternidade, esse abismo se torna intransponível. A parábola, assim, mostra que a decisão de amar ou ignorar, de buscar a Deus ou a si mesmo, não é neutra. Ela cria um caminho com consequências permanentes. Nas que setis, discípulo, de consciência após a morte. Outro ponto marcante é que o rico mantém plena consciência. Ele sente sede, lembra de seus irmãos, conversa com Abraão. Isso contradiz a ideia de que a morte traz aniquilação ou esquecimento. Jesus ensina que a existência continua em outra dimensão, com memória e percepção. A eternidade não é um sono inconsciente, é uma realidade lúcida, na qual se colhe o que se semeou. O clamor do rico e a suficiência da palavra. Em meio ao tormento, o rico faz 2 pedidos. Primeiro, que Lázaro lhe traga uma gota de água. Depois, que ele vá avisar seus irmãos para que mudem de vida. Abraão responde que eles já têm Moisés e os profetas, a Escritura, e que se não a ouvirem, nem mesmo um milagre extraordinário os convencerá. Essa resposta é profunda. Jesus afirma que a revelação de Deus já é suficiente para conduzir ao arrependimento. O problema não é falta de sinais, mas endurecimento do coração. É um alerta para não esperar eventos sobrenaturais para mudar. Hoje, muitos dizem, se Deus me der um sinal, eu acreditarei. Mas a parábola ensina que o maior sinal já foi dado, a própria palavra de Deus. Desde que sim que justiça e misericórdia em equilíbrio. Alguns veem essa passagem como punitiva, mas ela também é sobre justiça. Deus não é arbitrário. O rico teve oportunidade de ouvir a lei, de perceber o pobre à sua porta, de agir com compaixão. Ele escolheu ignorar. A eternidade não o surpreende, apenas confirma sua decisão de viver separado do amor de Deus. Por outro lado, Lázaro, embora sofredor, confiou no Senhor. O juízo não é capricho, mas consequência. Essa compreensão impede que a parábola seja lida como os ricos vão para o inferno, os pobres para o céu. A questão não é a quantidade de bens, mas o coração diante de Deus e do próximo. Muitos ricos são generosos e piedosos. Muitos pobres podem ser duros e incrédulos. O critério é a resposta pessoal à graça de Deus e a disposição para amar. Implicações para o presente. A mensagem de Jesus é clara. A eternidade começa agora. Nossas atitudes diárias, nosso uso de recursos, nosso cuidado com quem sofre, revelam onde está nosso coração. Esperar o amanhã para ajustar prioridades é um risco. A parábola não permite neutralidade. Ela chama a decisão. Esse chamado se aplica tanto a indivíduos quanto a comunidades. Igrejas, empresas e governos também são convidados a olhar para Lázaro, à sua porta. Questões de justiça social, cuidado com os pobres, ética nos negócios, tudo isso é espiritual. Ignorar a dor alheia é ignorar o próprio Cristo. Mateus 25:40. Uma eternidade real, mas cheia de esperança. Para quem crê, a perspectiva de vida eterna não é motivo de medo, mas de esperança. O destino de Lázaro lembra que sofrimento presente não é a palavra final.
Doenças, injustiças e privações não têm o poder de apagar a promessa de Deus. Ao mesmo tempo, a história adverte contra a autossuficiência. Não é possível comprar o favor divino e ninguém leva riquezas para além do túmulo. Desafio pessoal. Diante dessa realidade, a pergunta inevitável é: em que baseio minha segurança? Em conquistas, títulos e posses ou na graça de Deus? O rico apostou tudo no que podia ver e perdeu o que não podia imaginar. Lázaro, sem nada, ganhou tudo. O juízo de Deus não é apenas futuro. Ele começa quando escolhemos quem será o centro da nossa vida. Assim, a parábola nos conduz a um ponto de decisão. A eternidade não é um mito distante, mas uma certeza que dá peso a cada gesto, cada escolha, cada ato de amor ou de omissão. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para viver de modo que, ao atravessar o limiar da morte, possamos ouvir não apenas o silêncio do abismo, mas o convite acolhedor do Pai. Bem-vindo, filho amado, ao descanso eterno. A parábola do rico e Lázaro termina, mas seu eco atravessa séculos, chamando cada geração a refletir. Jesus não contou essa história para provocar medo gratuito, e sim para oferecer um mapa de decisões diárias. No centro da mensagem está um convite: viver com consciência de que cada ato, cada olhar para o próximo, cada prioridade revela a quem pertencemos. Riqueza não é pecado, indiferença é o contraste entre o rico e Lázaro não condena possuir bens. Em toda a Bíblia, encontramos homens e mulheres abençoados materialmente que amaram a Deus e serviram ao próximo. Abraão, Jó após sua restauração, Lídia no Novo Testamento. O problema é a indiferença. O rico não foi repreendido por banquetes, mas por ignorar a dor que jazia ao alcance da sua porta. A parábola denuncia um coração anestesiado que se acostuma a ver a miséria e nada faz. No mundo atual, com redes sociais e notícias constantes, é fácil se sentir sobrecarregado e se fechar. Mas Jesus nos convida a não permitir que a exposição excessiva gere apatia. Cada Lázaro, o vizinho endividado, o colega com problemas de saúde mental, a família em insegurança alimentar, é uma oportunidade de expressar amor concreto. A eternidade começa agora. Outra lição central é que o destino eterno não se decide no último suspiro, mas no ritmo diário da vida. As escolhas pequenas, perdoar ou guardar rancor, repartir ou acumular, buscar a Deus ou ignorá-lo, constroem um caminho. A parábola ensina que quando a morte chega, ela apenas confirma a direção que já trilhávamos. Isso não significa viver com medo constante, e sim com propósito. Planejar carreira, investir em estudos, sonhar alto são bons e necessários, mas precisam estar alinhados ao maior objetivo: amar a Deus e ao próximo. Sem essa perspectiva, corremos o risco de conquistar o mundo e perder a alma. O poder de ouvir hoje. Na história, o rico pede um milagre para que seus irmãos se arrependam. Mas Abraão responde que tem Moisés e os profetas. Em outras palavras, a revelação de Deus já é suficiente. Hoje, temos a Escritura completa, testemunhos de fé, a própria ressurreição de Jesus. O problema não é falta de provas, mas de disposição para escutar. Essa lição confronta a tendência de adiar decisões espirituais esperando sinais extraordinários. Quando eu tiver tempo, quando minha vida estiver mais tranquila, quando eu vir um milagre, aí sim eu vou crer. A parábola diz: o momento de ouvir é agora. A palavra é viva e o Espírito fala a quem abre o coração. Justiça que convida à misericórdia. A narrativa traz um equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Mostra que Deus não ignora a dor dos que sofrem, nem a frieza dos que fecham os olhos. Mas também deixa claro que, enquanto respiramos, a porta da graça está aberta.
O alerta sobre o abismo intransponível não é para nos paralisar, mas para nos despertar a agir enquanto há tempo. Isso se aplica tanto ao relacionamento pessoal com Deus, quanto à prática social. O cristão é chamado a ser sinal de compaixão no mundo, apoiar iniciativas de justiça, lutar contra a fome, visitar enfermos, cuidar do meio ambiente. Cada gesto é um tijolo em um edifício eterno de amor. Esperança para quem sofre, para quem se identifica com Lázaro, enfrentando pobreza, doença ou injustiça, a parábola traz consolo profundo. Ela afirma que Deus vê cada lágrima e promete que a história não termina aqui. Nem sempre a reparação acontece nesta vida, mas a eternidade reserva justiça perfeita. Isso não significa passividade diante de injustiças presentes. A esperança do céu não elimina a responsabilidade de buscar melhorias aqui. Pelo contrário, fortalece para lutar com dignidade, sabendo que nosso valor não depende de circunstâncias terrenas. Tornar-se um templo vivo. Em outra passagem, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa frase ecoa na parábola. O chamado final é que cada pessoa seja um espaço de presença divina. Ser templo vivo significa permitir que Deus molde caráter, palavras e atitudes. Praticamente, isso envolve cultivar oração, estudo da palavra, comunidade cristã, generosidade. Mas também requer humildade para reconhecer pecados, pedir perdão e recomeçar. Ser templo vivo não é perfeição instantânea, é um processo contínuo de transformação, um convite pessoal. No fim, a pergunta de Jesus ressoa: o que você tem construído? Uma vida centrada em si ou um caminho de amor e obediência? A história do rico e de Lázaro não é fábula distante, é um espelho. Se você tem recursos, como está usando para aliviar o sofrimento alheio? Se você enfrenta dor, onde encontra esperança? Se você ouve hoje esta mensagem, vai esperar por outro sinal? Cada decisão, por menor que pareça, molda a eternidade. E o Deus que adverte também estende braços de acolhimento. Ele não quer apenas que evitemos o destino do rico, deseja que experimentemos desde já a alegria de uma vida generosa, cheia de propósito e comunhão com Ele. Assim, a parábola termina, mas a conversa continua dentro de nós. Não é apenas uma história sobre dois homens do passado. É um convite presente. Abrir os olhos para o sofrimento ao redor, alinhar prioridades ao reino de Deus e viver hoje à luz da eternidade que nos aguarda. E assim, chegamos ao fim de mais uma história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente suas ideias para que possamos trazer ainda mais mistérios. Até a próxima!